Hoje eu quero falar sobre a identidade que temos. Hoje eu quero falar sobre o desígnio que está dentro de nós. Hoje eu quero falar sobre o que Deus faz conosco para extrair de dentro de nós a nossa essência. Porque aqui, quando o Espírito Santo vem morar em nós, nossa essência ela é alterada, ela é regenerada. Por que ela é regenerada? Porque Cristo faz isso em nós. A salvação, o encontro com Jesus, ele é a regeneração do ser. Por isso chama-se de novo nascimento. É literalmente nascer de novo, mas agora o sangue que corre nas veias é o sangue de Cristo. Agora o DNA está alterado, espiritualmente alterado para o reino de Deus. Por isso, quando você e eu somos convertidos de verdade, Renata, a gente suporta o que antes a gente não suportava. A gente tolera o que antes não tolerava. Se aparece algo em nós, uma doença que alguém já desistiria, por causa da regeneração de Cristo em nós suportamos. Se aparecem montanhas altas demais para serem escaladas, nós suportamos subir, mesmo que aquilo seja um desafio longe da nossa realidade. Por quê? Porque fomos transformados por Cristo. Quando as coisas do mundo, elas se alteram para pior, nosso equilíbrio, a nossa paz se mantém, mesmo que fiquemos em algum momento preocupados. Você acha que Jesus ia dizer, não vos preocupeis com o que é a vez de comer e vestir? Por que Jesus diz isso? Porque Ele sabe que a gente preocupa. Não está errado se preocupar, o que está errado é se afogar na preocupação. Preocupar com as coisas da vida, normal. Lembra que eu falei aqui na semana passada, acho que foi, não sei se foi na quarta ou no domingo, eu disse a vocês que às vezes a gente tem os questionamentos nossos, meu Deus, por que está acontecendo? Por que não está acontecendo? É normal, e Deus não se preocupa, Ele não se abate com os seus questionamentos, com as suas perguntas. Deus não está nem aí para isso, Deus quer ver você e quer te amar. E Ele passa por cima de todo esse questionamento só para poder te alcançar. Ele sabe, Ele entende que a gente é pequeno. A gente é como Elias que depois de ver os profetas de Baal e Azera serem exterminados, a gente é como Elias, a gente senta debaixo de uma árvore e diz, eu quero morrer. A gente é assim mesmo. E vai para a caverna, se esconde, faz uma lambança, foge do propósito de Deus, igual Jonas. A gente é assim, e aí Jesus, sabedor disso, não estejais ansiosos, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, vestir, beber, não. Vocês são muito mais do que isso. Porque o Evangelho, a conversão, faz isso conosco. Você suporta o que não suportava antes. Você tolera o que você não tolerava antes. Você fala como não falava antes. E você se comporta como não se comportava antes. O pecado já não é mais a sua diretriz. O pecado, ele te rodeia, ele me rodeia, ele me tenta. Ele é um combate o tempo todo comigo, entre o espírito e a carne, o tempo todo aqui brigando. É o pecado aqui dentro de mim, tentando me dominar. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo também está dentro de mim, me governando. A voz do Espírito Santo, que guia, que dá direção. Nós somos essa gente. Nós não somos mais comuns. Israel era comum, enquanto estava no Egito. Mas atravessando a fronteira do Egito em direção à terra prometida, Israel nunca mais foi comum. Por isso Deus de vez em quando lembrava a eles, vocês não viram os sinais que eu operei com a minha forte mão? Vocês não viram que eu mandei coluna de fogo à noite, nuvem de dia, eu fiz brotar água da rocha, descer maná do céu, porque vocês já não são mais normais. Vocês agora são especiais. Diga para dois, você é especial. Mas fala igual a Ana fez ali, que abraçou a mãe. Fala com amor, fala com jeito, fala com vontade. Fala assim, você é especial. Claudião, você é especial. Cara, você é muito especial, mano. Rapaz, que coisa linda de Deus. Você é especial demais. Se a Alice é especial demais, já que você é especial demais, vocês são especiais demais. Richard, you are special guy. We love you. Oh my. Então, eu já vou ler o texto, mas eu quero lembrar você o seguinte. Eu hoje estou falando desse animal, porque essa aqui é a águia imperial americana. Nos Estados Unidos ela é muito comum. Um ser peregrino, que não tem paradeiro, porque é tão excelente que vive nas alturas. Só que, como é que isso acontece?
Isso acontece porque a águia, ela é um ser que Deus criou com... Não é a mais especial das aves, você sabia? Ela tem mais ou menos 1 quilo, ou melhor, 1 metro de altura, 1 quilo. 1 metro de altura, em média, e pesa em torno de 6 quilos. Tem aves maiores do que ela, tem aves mais robustas do que ela, só que a águia, ela faz uma coisa que as outras não fazem. Ela vai às alturas que as outras não vão. Quando eu disse para você que você é especial, é que o Espírito Santo fez você saltar para uma altura. Não, você não está entendendo. Você foi feito para saltar para uma altura que outros não vão chegar, gente. Quando Jesus entrou na sua vida, Ele pegou você e alçou para um voo, para levar você para uma altura que você nunca imaginou. E por que a altura é importante? Quanto mais alto, menor ficam os problemas da vida. Quanto mais alto, menor as coisas que te incomodam. Porque você está lá no alto, só que a gente é tão medíocre, que mesmo transformados pelo poder de Jesus Cristo, nós não queremos às vezes ocupar a função, a posição em que fomos criados para sermos. Eu vou ler o texto e vou mostrar para você, porque, olha, pensa bem comigo. Jesus vem e ele se manifesta aos 30 anos para começar a pregação do Evangelho. Então ele começa a pregar: o reino está chegado. O Pai me enviou para pregar o Evangelho do reino. Então ele começa. Aí começa. João Batista olha para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista reconhece: esse é o cara. Entre aspas, é isso aqui. Esse é o cara, quando ele olha para Jesus. Fala, ele chegou a promessa, chegou o que Deus queria, chegou aquele que vem em nome do Senhor, chegou o príncipe da paz, chegou o conselheiro, ele é o Deus forte, é ele aí, o Emanuel, é o Deus conosco. Ele está aí, é o cara, ele está aí, chegou. Jesus apareceu 30 anos depois. E aí começa a pregação. Quando ele começa a pregação, uma das coisas mais curiosas que eu acho sobre Jesus nesse ponto, é que ele não começa sozinho, ele começa assim: Pedro, Tiago, João, Mateus. Aí começa. Aí ele reúne 12. A pergunta é essa: ele precisava dos 12? Sim ou não? Ele precisava de um? Claro que não, gente. A palavra de Deus diz que quando ele foi ao deserto para ser tentado por Satanás, os anjos o serviram. Para que ele quer alguém, rapaz? Os anjos desciam. Serve ele aí. O que ele quer comer hoje? Barbecue. Desce aí para ele. Mas não foi assim. Por quê? Número 1. Deus não podia quebrar um princípio. Ele é homem e Deus. E sendo homem, ele tem que andar como homem e viver como homem. E aí, como homem, tem um princípio. Ninguém vive só. Começou aqui. Aí Jesus já vem rasgando. Já começa comigo, é assim. Não dá para viver sozinho. Então, o primeiro princípio que Jesus ensina de cara para nós é: ninguém vive independente. Ninguém vive independente. Eu não sou dependente de ninguém. Eu não vou depender de ninguém. Então, já prepara o seu caixão que eu vou orar para você seguir em frente. Porque, na verdade, todo mundo depende de alguém. Se não depende financeiramente, depende emocionalmente. Se não depende emocionalmente, depende de amizade. Se não depende de amizade, depende do amor. Alguém depende de alguém em algum momento. Essa história disso não existe. Independente. Então Jesus diz assim: eu tenho que ser homem, Deus. Então na posição, no prisma homem, eu vou depender. Eu vou precisar de tesoureiro, eu vou precisar de gente que me ajude, que faça comida, as mulheres que me sustentem, alguém que eu possa uma casa para eu pousar. Apesar de eu ser o filho do homem, não ter onde repousar minha cabeça, mas eu preciso de uma casa, eu preciso de algum lugar. É um princípio que Jesus estabelece. Aí ele pega aqueles 12 caras e começa a caminhar com eles. Eram brutos. Pensa nas pedras brutas, nas madeiras brutas, brutalizados. Uns mais educados. Mateus, o publicano, o agente da Receita Federal, era Mateus. Um cara que cobrava os impostos e anotava no livro. Mas e os brutos como Pedro? Um cara pescador, um cara que não tinha instrução de números, não lidava com o número, máximo que ele fazia conta de quantos peixes ele pegou e quanto ele vendeu. Eram as contas que ele fazia. Mateus fazia conta de todos os cidadãos que existiam naquela época no lugar onde ele vivia. Então nós estamos falando de um disparate muito grande. Jesus pega esses caras, mistura num balaio
E pega eles assim, vocês todos brutos, mesmo que você tenha alguma instrução, mas bruto também, eu vou pegar você e vou alçar para um outro nível. Agora vem comigo. Aí começa Jesus a andar com eles. Aí João fica tão doido, que o João escreve no Evangelho assim, se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberia em nenhum livro da terra. João ficou doido. Se fosse para escrever todos os milagres que eu vi o mestre fazer, porque ele viu, esse cara viu, eu não caberia em todos os livros da terra, não tem como caber. Então olha só o que Jesus fez esses caras fazerem. Jesus vai andar com eles, para pegar eles da posição que eles estavam e elevar. Foi o que Deus fez quando pegou o povo de Israel, tirou do Egito e colocou na terra prometida. Deus limpa a mente deles. A mente era de escravo, vai passar de ser de soldado, e depois de soldado para ser dono da terra. Porque é gradual. Deus não vai pegar a pessoa, aí ela não está pronta. Então Deus pega Israel, eles são soldados, eles são escravos na essência. Então na cabeça deles, escravo é escravo, escravo não tem direito, escravo não pode escolher comida, escravo não pode escolher onde mora, escravo não pode comprar, escravo não pode vender, escravo depende do Senhor, e se tiver que morrer, vai morrer, e vai ser chicoteado, e acabou escravo. Mas aí Deus fala, não, meu povo não foi feito para ser escravo, depois de 400 anos preso no Egito, eu vou tirar esse meu povo daí, vou levar para um lugar, eu vou elevar eles à altura. Então eu pego eles, tiro dali para que a essência de escravo saia deles. Se a essência de escravo não sair de você, você vai continuar escravo do que você buscou, do comportamento anterior a você. Então assim, se você deixar que essa escravidão da sua mente continue e permaneça, mesmo em Cristo, você ainda está com alguma cadeia. Mas só que Jesus não quer deixar você com cadeia, Ele quer te libertar. Ele quer quebrar as cadeias. Na verdade, Ele quer quebrar as cadeias, porque se você permanecer com as cadeias da mente, as coisas lindas do Evangelho não se realizam na sua vida. Então eu tenho que mexer com você de dentro para fora, eu tenho que extrair uma essência de você. E essa essência já foi colocada, porque quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, eu coloquei em você uma essência que o mundo não tem. Cristo em vós. O mundo não sabe o que é isso. Então Deus pega e levanta para um novo nível. Aí, o texto de Deuteronômio, no capítulo 32, eu vou pedir até para deixar um outro texto aí apontado para mim, depois de Deuteronômio, capítulo 32, verso 11 e 12, para quem quiser acompanhar no texto, Deuteronômio, capítulo 32, versos 11 e 12. Eu quero levar vocês também para Êxodo, no capítulo 19, verso 4. Então, Deuteronômio, capítulo 32, versos 11 e 12, e Êxodo, capítulo 19, verso 4. Vamos ler aqui. Olha o texto. Deuteronômio, capítulo 32. Olha só. Como a águia que desperta a sua ninhada, aí é a águia mãe. É a águia referência. É a águia exemplo. Como essa águia desperta a sua ninhada, os pequeninos. Para sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Então, a águia, ela tem a capacidade de colocar os seus filhotes sobre as asas e levantar voo. Gente do céu. Vai. Mestre, para onde iremos nós? Só o Senhor tem asa. A gente não vai conseguir voar se não for com a tua asa aí. Só tu tens palavra de vida eterna, disse Pedro. O Senhor sozinho o levou. Ele sozinho, não precisou de ninguém. Porque Ele é Deus. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Então, Ele sozinho levou sobre as asas. Nenhum Deus estranho, nenhuma cultura, nenhum paradigma humano, nada disso foi capaz de fazer o povo saltar. Gente, para você extrair a sua essência e se tornar um cristão verdadeiro, não precisa mais nada no seu Senhor. A gente, pastor Décio hoje falando, a gente está conversando, ele disse, Alexandre, eu estou preocupado, que a mente está tão acelerada do povo, a gente não quer mais a mensagem do WhatsApp. E no WhatsApp a gente pega ali a mensagem, e aí você ouve aquela mensagem, antigamente não tinha esse negócio de vezes 1,5, né? E 2. Rapaz, ninguém mais quer ouvir a mensagem 1. E eu já reparei o efeito que acontece com a mensagem 1. Vou dar um exemplo. Cuidado com o que eu vou te falar, porque você vai perceber. Depois você percebe.
Quando você tira a mensagem... No 1, você tem um tom de voz e uma velocidade sua. A natural, a sua. Quando bota no 2, parece que está sendo grosseiro. Algumas pessoas parecem que estão falando grosseiro, mas não é grosseiro. É que você alterou a velocidade, você altera a característica da fala da pessoa. Eu sou um que se eu boto a minha velocidade 2, dá a impressão que eu estou falando grosso com a pessoa, mas na verdade não falei nada daquilo ali. Mas presta atenção no que eu estou mostrando para vocês. Vai lá. Agora, ninguém mais quer ouvir a mensagem no 1. Todo mundo quer ouvir vezes 2. Já entendi. O meu filho Vitor é engraçado pra caramba. Todas as mensagens dele eram 2. Não estou dizendo que está errado não, gente. Só que, por quê? Porque a gente descobriu uma ferramenta. Só tem um detalhe que está acontecendo com todos nós. Nós estamos alterando demais o nosso comportamento auditivo. A gente está louco, gente. Já entendi. Aí, as pessoas que têm alguma dificuldade de ouvir ou até já tem uma certa idade, já não acompanha aquele ritmo todo, isso é normal. Eu vou me incluir, pronto. A gente começa a achar aquilo ali meio doido, cara. E eu tem umas vezes que eu não consigo entender, aí eu tenho que voltar para 1,5. Aí eu fico cá comigo, será que eu estou ficando surdo? Você está rindo? Tu está com quantos anos? Ele falou para mim, eu estou com 47, a gente tem a mesma idade. Então, rapaz, acho que a idade está fazendo isso com a gente, né não? Ai, Deus do céu. Gente, estou com vergonha. Bom, muito bem. Mas isso... Gente, o mundo tá doidão mesmo, tá todo mundo... Então, mestre, me faz voltar para a essência. Eu sou peregrino. A águia é uma ave peregrina. O outro texto é Êxodo capítulo 19, verso 4. Ó que texto lindo, gente. Vocês viram o que eu fiz ao Egito. Deus, Ele conta muito bem os atos dEle. Podem ser grandes ou pequenos, os atos de Deus são contados por Ele. Não se engane em achar que Deus está esquecendo alguma coisa, que Ele vê tudo. Tudo que passou na sua vida, Ele está vendo. Vocês viram, a lembrança. Olha o retorno à memória. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu os transportei. Não é transportar o povo do Egito, não. Ele transportou Israel. Como eu os transportei, eu os transportei sobre as asas de águia. Lembra que eu falei que a águia, no Deuteronômio capítulo 32, diz que ela tem a capacidade de levar sobre as asas e voar os filhotes? Pois aqui, olha Deus dizendo, eu os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Quem aqui quer ficar mais junto de Deus aí? Eu quero ficar mais junto de Deus. A águia é um ser, uma ave que é acostumado à altura muito cedo, porque os seus ninhos são os mais altos. As águias nunca põem seus ninhos nas baixas copas de árvores. Elas sempre procuram as montanhas mais altas. Por isso a diferença dela para as outras aves, elas são sempre aves das alturas. Os voos não são voos baixos, voos razoáveis. Os voos da águia são sempre voos muito altos. Muito altos. A única ave capaz de voar a 10.000 metros de altitude. A 10 quilômetros de altitude. A única ave capaz de enxergar o sol na mesma intensidade, com seus olhos abertos em direção a ele. Nenhum ser na terra é capaz de fazer isso. Voar na intensidade do sol, olhando para ele. Aqui inclusive ficou igual o sol. Deu até aquela coisa que você fica meio fora do eixo. Então, a águia consegue fazer isso. Ela vai na direção do sol. O sol é o seu guia. A 10.000 metros de altitude. Os Boeings estão voando e as águias ao lado. Isso somos nós, gente. Mas nós não porque nós somos assim, porque somos os triunfantes, porque nós somos os feras. Não. Nós fomos alçados às alturas, porque quem veio antes ensinou a voar. O problema é que a gente volta. E a gente quer voltar para baixo, a gente é deprimido, e a gente é intolerante, e eu me encaixo, e todos nós somos assim, a gente é burro, e a gente é ignorante.
E a gente vai de novo. E Deus diz: a sua essência não é essa. A sua essência não é do pecado. A sua essência não é da destruição. A sua essência não é do mal. A sua essência não é da dor. A sua essência é o céu. Eu coloquei em você o DNA que há no céu. Eu coloquei em você a capacidade de comunicar com o céu. Ninguém na terra tem essa capacidade. Gente, Jesus deu uma autoridade a você. A autoridade que Ele deu foi essa: você vai ligar na terra e vai ser ligado no céu. Você vai desligar na terra e vai ser desligado no céu. Olha o que Jesus fala para a igreja: eu dou-lhes poder para perdoar pecados. Ele diz para a igreja: vocês não são comuns. Em outras palavras, eu estou levando vocês a uma realidade, a uma dimensão. Vocês não podem se comportar diferente do que eu ensinei vocês. Porque eu ensinei, eu tirei, eu transportei vocês de uma realidade para outra. Ninguém na terra consegue, nenhuma autoridade, nenhuma organização, nenhum organismo, nada na terra consegue ligar com o céu a não ser a igreja. Você e eu somos os únicos transformados, capazes de comunicar com a mesma linguagem do céu. E o céu tem uma linguagem, querido. Você fala em português porque foi instruído no português. Você foi alfabetizado no português. Ou talvez você fale em inglês porque você foi alfabetizado no inglês. Você foi instruído no inglês. Ou você fala em mandarim porque você foi capacitado para isso, alfabetizado para isso. Então você consegue usar as palavras e juntar os verbos para dar sentido ao que você quer falar. Porque a essência de uma linguagem é o verbo. Repete comigo: a essência de uma linguagem é o verbo. E aí, como a gente é limitado, como somos seres humanos, a nossa linguagem humana, português, inglês, espanhol, seja quais forem as línguas, as mais importantes no mundo são essas. E agora entrando o mandarim, o chinês, porque o mundo está se comunicando com a China. Mas o inglês, português, espanhol, português até menos, porque o espanhol ainda tem mais potência no mundo. Agora, essas linguagens, por serem humanas, elas precisam de muitos verbos, Mara. Muitos verbos. Porque se a gente não consegue muitos verbos, humanamente a gente não consegue se comunicar entre nós para dizer as ações, para dar sentido às nossas frases. O verbo é o que dá sentido à frase. Porque sem verbo, o substantivo se perde no meio do mar. Aí você junta o substantivo ao verbo, o nome ao verbo, o comum ao verbo, e o verbo enaltece o substantivo. É o verbo que dá força para o substantivo, que é o comum, que é o ruim, que não dá para comunicar sozinho. Aí você pega um substantivo, um nome, uma coisa comum, casa, mesa, água, e você junta um verbo, e aí você dá sentido à linguagem. Agora você fala. O céu tem uma linguagem. Só que a diferença que há entre o céu e a terra é que no céu só tem um verbo. Entendeu nada? Que isso, pastor? Como é que é esse negócio? O mesmo João que andou com Jesus e subiu para outro nível de altura, ele escreve o evangelho e diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O céu tem uma linguagem. Qual o nome dela? Não sei, mas o verbo eu conheço. E ele dá sentido a todos os substantivos que somos nós. E o nome do verbo é Jesus. O verbo. E aí, só a igreja, por causa desse verbo, ela consegue comunicar com o céu. Porque os anjos não falam outro verbo. O verbo celestial é Jesus. Porque tudo é para Ele, por Ele. E nada do que foi feito sem Ele se fez. Ei, eu amo a eternidade. Porque quando eu chegar lá, eu já vou saber falar linguagem. Porque eu já conheço o verbo da linguagem do céu. E qual é o verbo da linguagem do céu, igreja?
Jesus. Jesus. É o verbo da linguagem do céu. Eu não preciso de outro verbo. Para o céu, não. Porque o verbo absoluto é Ele. Com Ele tudo se comunica. Com Ele tudo gira. Com Ele tudo acontece. Ele é tudo. Ele é a razão de tudo. Antes de Abraão ser, tirou onda. Porque os caras estavam todos presos, os judeus presos a Abraão. Porque realmente é o patriarca. É a linhagem patriarcal. É o costume, é a tradição judaica. E aí eles... Porque Abraão, certíssimo, um grande homem que viveu uma experiência única, o amigo de Deus, Abraão. Mas quando eles dão de cara com Jesus, Jesus diz para eles: antes de Abraão ser, o verbo já existia, filho. Porque Abraão é substantivo, não tem verbo, mas o verbo veio aqui para ligar tudo. E quando o verbo está ligando, aí dá sentido a tudo que nós precisamos. O céu é assim, gente. Os anjos falam numa língua só e a língua é Jesus. O trono fala numa língua só e a língua é Jesus. Os movimentos do céu são numa língua só, Jesus. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. E a terra também vai falar essa língua, mas ela só pode falar essa língua através da igreja. Porque a igreja é a única que conhece o verbo que se chama Jesus. Por isso é a única que se comunica o tempo todo com o céu. Ninguém tem essa autoridade, mas nós declinamos dela às vezes, por causa da nossa ignorância, da nossa pequenez. A gente se diminui tanto. Teve uma mensagem que eu preguei no Jersey, que é muito baseada nisso aqui, tudo que eu estou falando. E eu me lembro de uma conferência que nós fizemos lá, e aí eu disse para a igreja: a gente vira pombo, rapaz. E aí o pessoal até brincou, porque eu fiz os negócios de pombo. Vou fazer hoje não, que eu vou fazer meme. Aí eu gosto dessas coisas, é bom demais a alegria nossa de nós irmãos. E eu me lembro que eu falei: gente, tem gente que quer ser pombo, só que pombo, ele dá aquele voozinho, ele vai, rapaz, tadinho, dá até peninha dele, rapaz. Ele tenta, aí dá uma voadinha um pouquinho, daqui a pouco, de novo. Porque não consegue. Só que Jesus, quando nos transformou para que a gente saísse dessa condição de pombos, do pecado, da sujeira. Pombo come coisa ruim, suja. O pombo come coisa que a gente joga lixo. O pombo é considerado o rato da terra. Ou melhor, o rato do céu. O rato da terra você conhece aquele. Bonitinho, eu acho bonitinho no ratinho. Você gosta de ratinho? Eu acho bonitinho. Mas só que o pombo, ele é o rato do céu. Então ele come sujeira, come lixo. Gente, sabe o que acontece com muitos de nós? É que mesmo transformados pelo poder do evangelho, voltamos aos pecados da terra. E nos sujamos de novo. E comemos lixo de novo. Nossos voos ficam pequenos. Aí quando olham para nós, nos veem como vergonha e não como excelência e glória para Deus. Eu estou falando de todos nós, eu me incluo. Porque somos assim, é a nossa natureza. Mas ainda bem que eu tenho a águia mãe. Ou melhor, a águia pai. E ele de vez em quando, ele me via naquela condição, ciscando. Porque eu estou vendo o cenário do mundo. Aí vejo a banda passar, as pessoas andando na praça. Uns jogam milho. Então o milhozinho vai para você. E aí eu vou comer o milho, porque me jogaram milho. Mas não foi para isso que ele te fez. Eu não estou falando de um evangelho triunfal. Como eu disse a vocês, nós temos que, todos nós, prosperar. Somos todos filhos de Deus. E temos que ter riquezas. Não estou falando nada disso. Mas às vezes, Deus quer levar você para um outro nível de excelência da vida. Pelo menos enquanto você passar aqui, mas não se acostume com isso aqui. Porque aqui nós temos como se nada tivéssemos. Aqui não somos daqui. Só que a gente está se acostumando com aqui. E a gente se acostuma tanto que a gente começa a jogar os milhinhos, a gente fica lá ciscando os milhos. Porque já que não tem lixo, aí jogaram milho, vamos comer o milho. Mas às vezes o milho vem só para ser o paliativo. Porque amanhã, quando você voltar, já não tem mais milho. Eu me lembro de uma senhora que toda semana, uma vez no dia, ela jogava milho lá. Aí os pássaros da região onde eu morava, eles vinham e pousavam. Aí comiam, só que ela só fazia isso uma vez na semana. Aí no outro dia, quando eu passava, Celinho, tinha um monte de pássaro lá. Só que eles estavam esperando. Por quê? Porque estavam acostumados a receber o milho daquela mulher, mas ela não dava só uma vez na semana. Aí eles ficavam lá esperando. Aí começava a comer o lixo que tinha no chão, porque é o que restava.
Às vezes a gente está numa condição tão longe da nossa essência, porque a essência que é extraída de dentro de nós é a essência do Evangelho, é essa que é verdadeira, é a transformação que é de dentro para fora, é eu ser de dentro para fora. E essa é a minha luta todo dia, porque o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu deveria fazer, é o apóstolo Paulo igualzinho a mim, porque a gente é um ser humano, ele fala assim, eu vivo nesse combate o tempo todo, ele fala, eu estou nessa luta o tempo todo. Quem está nessa luta aí também? Porque se você não tiver, você me avisa, porque eu não sei, me ensina, pelo amor de Deus, porque eu estou nessa luta o tempo todo. Eu quero fazer o bem, às vezes não consigo, quero fazer o mal, não quero fazer o mal, não quero fazer o mal e às vezes eu faço. É a minha luta, porque aí às vezes eu estou lá comendo meu milho, ou procurando milho. Você não precisa disso, filho. Você não precisa. Você não precisa ficar comendo os milhos que o mundo está te dando aí, não. Você tem um maná que desce do céu. Você tem a provisão do Deus poderoso, o Deus de Israel. O Deus que olhou para Israel e falou assim, vou colocar vocês na minha asa para ensinar vocês a voar. Agora eu levo vocês para a altura. É por isso que Deuteronômio capítulo 28, é o livro das promessas de Deus para Israel. Ele é um elenco assim enorme daquilo que Deus vai fazer com Israel. Aí tem tanta coisa. Vocês vão plantar e vão colher em abundância. Tudo que vocês colocarem a mão, vocês vão prosperar. Olha só Deus fazendo. Sabe o que é isso? Deus treinando, dizendo para ele, sobe na minha asa aí. Sobe na minha asa aí. Sobe na minha asa aqui, meu filho. Sobe aqui, filha. Vai, sobe aqui. Vamos embora voar. E vai para as alturas. Vocês serão cabeça e não cauda. Emprestarão, mas não tomarão emprestado. Eu não estou dizendo que isso está no campo do absoluto, porque dá a impressão que todos nós temos que viver aquilo ali, querido. Eu só quero mostrar para você, Deus extraindo a essência, dizendo, ei, deixa eu mostrar para vocês não são comuns, vocês são especiais. Oh, igreja. Oh, igreja. Oh, igreja. Muita coisa nos tira da condição de um nível que Deus colocou dentro da essência que temos. Muitas coisas nos tiram. Já disse para vocês o meu pecado. As outras são as circunstâncias da vida que nós não temos o poder, a potência de mudar. Isso tira a gente. Faz comer milho e ficar ciscando no quintal dos outros. Mesmo que seja uma semana só, porque é um dia na semana. Os outros dias não tem mais nada. E você tendo uma asa pronta para voar. Sendo filho de Deus, parte da família do unigênito de Deus. Jesus desceu à terra para se tornar o primeiro de muitos. Ele não precisava disso. Mas ele abriu mão da sua glória e desceu, só para chamar você e eu para sermos depois dele. A águia que voa alto. Vamos lá, Pedro, vamos, Tiago, vamos, João, vamos para todo mundo aqui comigo, agora vamos voar. Aí os caras viram um milagre, viram tudo acontecer. Passaram por todas as intempéries, porque as águias, quando elas voam alto, elas enfrentam as tempestades. Só que as águias, por voarem a 10.000 metros de altitude, elas passam além das tempestades, elas vão voar acima das nuvens, gente. É assim que o Espírito Santo faz em nós através do Evangelho. Ele faz com que a gente consiga ter a fé suficiente para saltar acima das nuvens dos nossos problemas. Se você não está experimentando isso, alguma coisa está errada. Talvez você esteja muito mais como pombo do que como águia. E como é que eu volto à essência? Sobe na asa do Pai de novo. O padrão de referência é Ele. O padrão de referência é Deus. Os traumas da vida nos colocam de novo para comer milho. As feridas do passado nos colocam para comer milho novamente. As quebras de relacionamento, elas nos fazem comer milho novamente. As incertezas da vida nos fazem comer milho novamente. E aí, se a gente não voltar para a nossa essência, a gente vai enterrar e vai viver águia como pombo. E os pombos querendo ser águia. Está aí o mundo todo com seus sistemas. Eu não sou nada contra essas estruturas de autopromoção, de os profissionais que se desenvolveram na área do incentivo, do ânimo, os coaches e tal. Os caras fazem a gente voar mesmo, os caras fazem.
Rapaz, uma vez eu participei de uma palestra, um coach, o cara não era nada assim, ligado ao evangelho, não, era um cara instruindo sobre como você podia se comportar para que as coisas na sua vida empresarial, pessoal, essas coisas que a gente está vendo por aí. Pronto, você já sabe. Toda hora você fica lá no TikTok. Aí, esse cara falou aqui é muito 10 e tal, aí vai embora. É normal. Só que eu estava ouvindo ele falar e, rapaz, você sai dali querendo voar. Quem já participou de uma palestra motivacional dessa assim? Você sai, rapaz, você sai com vontade de voar. Vou sair daqui. Acho que eu rasguei meu paletó. Eu senti uma... Eu senti, cara. Você sai com a vontade de voar. Não olha para as minhas costas. Eu já muitas vezes saio com a vontade de voar. Irmãos, eu sou um pouco animado, você já reparou, né? Meio... Não é assim, animadão. Eu sou meio agitado. Eu sou meio da minha natureza. Principalmente quando eu estou diante daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu saí dali e falei, agora eu vou fazer aquela igreja voar e tudo. É assim, a gente fica assim, empolgadão. Só que aquilo ali é milho. Aquilo não é evangelho, filho. Aquilo é milho. Aquilo só vai me alimentar uma vez na semana. O evangelho que você está ouvindo de Jesus está fazendo você sair daqui e caminhar 40 dias e 40 noites, e 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus que você está ouvindo aqui está te fazendo ser fortalecido na fé. E o Espírito Santo está promovendo você. Não é a palavra de uma ideia humana. É a ideia do céu dentro de você. Então está aqui, promove, bota para frente. Mas quem é? É a ação do Espírito Santo. Por Jesus diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Mas não é a palavra da autoajuda ou da motivação. É o ânimo do céu em você. É a alegria que não dá para explicar. É a paz que não dá para explicar. O Evangelho é isso. É Jesus como Salvador único. É Ele, excelente, suficiente. O caminho mediador entre Deus e os homens. É Ele, a porta da salvação. O pastor das ovelhas. É Ele. O verbo que o céu conhece. E que você e eu podemos nos comunicar. É Ele. É Jesus, gente. É Ele. O mundo nunca vai entender. Não dá para a gente se comparar. A gente não foi feito para... A gente até foi um dia feito assim. Para comer milho. Porque a gente não conhecia. Até o dia que Ele nos transformou. Regenerou de dentro para fora. E nos fez ser como águias que voam alto. Voam nas alturas. Suportam as tempestades. Você e eu vamos... suportando as tempestades. Música de tempestade. Vê se tem uma música de tempestade. Música de tempestade. Suportando tempestade. Então o que Deus faz? Provoca a gente. Provoca com a palavra. Aí você vai passando para cima. Olha, eu tô agora imaginando uma águia subindo as nuvens, gente. Enfrentando aquela temperatura. Gente, você sabe qual é a temperatura negativa? De 50 graus negativos nas nuvens a 10 mil metros. Ela está suportando. Está suportando a frieza do mundo. Está suportando a frieza da humanidade. O amor está se esfriando. Mas ela está suportando. Por quê? Porque ela foi preparada. Ela foi despertada. O texto de Deuteronômio capítulo 32 diz que o Senhor despertou a águia. Desperta elas do ninho. Acorda elas daí. Sai daí. Você não é pombo. Você sobe. É por isso que Deus usa algumas pessoas para provocar a gente. Usou Penina para provocar Ana. Usou Saul para provocar Davi. De vez em quando na Bíblia Deus deixou acontecer. Deus deixa acontecer. Às vezes algumas pessoas nos provocam. E provocam para quê? Para você olhar para o sol da justiça que é Jesus. E dizer, é na tua direção que eu vou. Nada me impede mais. Então eu passo além das nuvens. Eu estou enfrentando frio. Muito frio. E muito vento. Mas as minhas asas foram capacitadas para suportar como as asas dos Boeing. Nada é estático. Está tudo em movimento, porque Ele movimentou em cima do ninho. Ele me ensinou a movimentar, então vamos embora. Vai. Até que Ele leva lá nas alturas. E eu coleciono as maiores alturas da minha vida. Aí você olha e vê que mesmo com todas as intempéries, você está voando lá no alto. Veio na minha cabeça agora uma pessoa. E eu termino a mensagem.
Na igreja, quando eu era garoto, quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18, por aí, 19 anos, tinha um irmão chamado Sidney. E ele teve um câncer no intestino, muito grave. Tão grave que os médicos disseram: filho, nem que a gente quisesse operar seu Sidney, a gente conseguiria, porque o seu intestino está tão afetado que a gente não consegue mexer nele mais. Eu teria que tirar todo o teu intestino fora, você não vai sobreviver. Aí ele ficou internado no Hospital do Fundão, lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, no Hospital da UFRJ, da Universidade Federal. E eu, que era garoto novo, eu não sei porque Deus me ligou ao coração daquele homem, aí eu ia lá visitar ele. Eu tinha uns 18, 19, 20 anos, por aí. Aí de vez em quando eu estava trabalhando, meio na pausa do trabalho, eu ia lá no hospital. Eu trabalhava em hospitais, então eu circulava muito no Rio de Janeiro, aí eu fui lá. Aí eu me lembro, uma ocasião, essa eu não me esqueço mais. Eu cheguei, ele estava no exame. Mas naquele dia, eu não sei, o Espírito Santo não deixou eu sair dali. Falou nitidamente no meu coração: fique aí. Fique, espere ele. Rapaz, eu precisava continuar meu dia e tal, mas eu fiquei. E daqui a pouco ele veio do exame. Aí chegou do exame, voltou para o leito. E aí eu tinha uma enfermeira junto e eu fiz uma pergunta: como é que ele está? Ela falou assim: olha, seu Sidney não está bem, né? Porque o câncer avançou muito, a situação dele é bem grave. Aí eu fiz 2 perguntas ao seu Sidney. Eu fiz 2 perguntas, nunca mais esqueci, não vou esquecer, não dá para esquecer. São coisas que a gente não esquece. A primeira pergunta que eu fiz para ele: o senhor está sentindo dor? Aí ele falou com um sorriso, falou assim: filho, eu não sinto uma dor. A impressão que dá, está tomando morfina, então não está sentindo dor, mas não está tomando morfina. E aí eu perguntei para a enfermeira, ela falou: olha, ele está sentindo dor? Ela falou assim: o câncer de intestino é um dos mais doloridos que existem no ser humano. Mas impressionantemente o seu Sidney não sente dor. Aí eu falei: Sidney, o senhor não está sentindo nenhuma dor? Não, não estou sentindo nenhuma dor. A segunda pergunta, como é que eu fiz para ele? Seu Sidney, como é que está seu coração? O que tu está sentindo? Ele disse: filho, eu estou em paz e pronto. Ele não estava numa cena comum, ele estava lá em cima nas nuvens. Ele estava voando muito alto. E quem voa muito alto, silêncio, não se ouve nada. Há pouco tempo, uma dessas missões espaciais subiu. Aí os caras chegaram lá em cima, né? Aí quando chegaram lá em cima, fizeram uma pergunta: o que vocês estão ouvindo aí de cima? Um silêncio absoluto. Porque ele está na terra, os sons estão aqui, ó. Mas quanto mais alto, silêncio absoluto. Seu Sidney estava assim, passou das nuvens, está sentindo dor? Como é que está o seu coração? O senhor está sentindo? O que está? Estou em paz, filho. Estava voando na direção do sol já.